série, um em paralelo. E vamos fazer na página 11 da Física 2C. Vamos fazer a 0402. Falar o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação, L1 a L8, interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Não vou! Então, ó, como lâmpadas são resistores, eu vou desenhar o símbolo de resistor no lugar de cada lâmpada. Chamou de L1, chamou de L2, L3, lâmpada 3, lâmpada 4, lâmpada 5, lâmpada 6, lâmpada 7 e lâmpada 8. Nesta situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho, por apresentarem igual valor decorrente fluindo nelas, sob as quais devem ser posicionar os 3 atores? Primeiro, vai chegar uma certa corrente aqui, certo? Uma corrente I. Essa corrente I atravessa essa primeira lâmpada. Porém, quando a corrente chegar neste nó, uma parte dela flui para frente, vamos chamar de I1, e uma parte vem aqui para baixo, né? I2. Nós sabemos que I é igual a I1 mais I2. Concorda comigo? Então eu já sei que essa lâmpada aqui, L1, vai brilhar mais do que a lâmpada L4. Certo? E essa lâmpada L1 vai brilhar mais que a lâmpada L2 e que a lâmpada L3. Quando essa corrente I1 chegar nesse nó, ela vai se dividir mais uma vez em I3 e I4. Concorda comigo? Eu sei que quando a corrente chegar nesse nó, vai respeitar a seguinte relação: I1 é igual a I3 mais I4. Portanto, eu sei que a lâmpada L4 brilha mais do que as lâmpadas L7 e L8, que brilham iguais, pois estão em série, e que as lâmpadas L5 e L6, que brilham igualmente. Concorda? Tem um detalhe, né? Como essas lâmpadas são iguais e essas lâmpadas são iguais, não tem o porquê essa corrente I1 ao se dividir em 3 e 4, não tem o porquê uma ficar maior que a outra, né? Concorda comigo? Aqui chega uma certa corrente. A corrente que vai para frente e a corrente que vai para baixo são iguais. Como é que eu sei disso? Porque esse resistor é igual a esse resistor é igual a esse, e esses são iguais àqueles, né? Concorda comigo? Então, com isso eu posso concluir que I3 e I4 são iguais, né? Quer dizer que L7, L8, L5 e L6 têm o mesmo brilho. Essas 4 lâmpadas têm o mesmo brilho, certo? Essas 2 lâmpadas também têm o mesmo brilho entre elas, né? Concorda comigo? R com R, 2R, R com R, 2R, 2R com 2R em paralelo dá R, certo? Esse R mais esse R dá 2R, né? Concorda? E R mais R também dá... Poxa, então a resistência para lá e a resistência para cá continua igual também, né? Isso me permite concluir que I1 é igual a I2, né? Isso me permite concluir que essa lâmpada, assim como essas, tem o mesmo brilho. Então essa e essa são as 3 lâmpadas que têm o mesmo brilho. Essas 4 lâmpadas também têm o mesmo brilho, mas a que brilha mais de todas é a L1. Beleza? Então descobrimos que L4, L2 e L3 têm o mesmo brilho. Para isso eu tive que sacar que R mais R é 2R, R mais R é 2R, 2R com 2R em paralelo, R. Com mais R, 2R. Todo esse circuito tem resistência 2R. E aqui eu tenho R mais R que também dá
por isso que me permitiu concluir que I1 é igual a I2, I1 passa por L4, I2 passa por L2 e L3. Essas lâmpadas brilham igualmente. Os três atores têm que estar embaixo de L2, L3 e L4, letra B. Por altas questãozinha, hein? Valeu! Temos mais aula hoje juntos, pessoal? 2? Ah! Eu adoro quando eu acho que eu tenho que ir embora e eu tenho o dobro de tempo para trabalhar. Cara, chegou o momento de a gente dar um passo importante. Falar da associação mista, uma parte em série e uma parte em paralelo, e ainda falar do que é curto-circuito, que tanto atrapalha a gente na hora de resolver problemas elétricos. Cara, eu estava todo agoniado querendo fazer aquela questão correndo, achando que eu tinha que ir embora. Deixa eu fazer uma observação que eu acho que vai melhorar o entendimento dessa última questão. Tem isso aí também. Show, obrigado. Ficou muito corrida a explicação dessa. Deixa eu melhorar antes de fazer mais uma e exemplificar a parte mais importante de todas aí. Então olha só. Todas essas lâmpadas que nós tínhamos tinham a mesma resistência, R. Então a lâmpada 7 com resistência R e a lâmpada 8 com resistência R, eu poderia formar uma única resistência 2R. Como essas lâmpadas são R e também estão em série, eu poderia trocar por uma única resistência também de valor 2R. Essa outra lâmpada aqui tinha uma resistência R, e ali estava o nó que nós estávamos analisando. Primeiro nós tínhamos analisado esse nó. Eu justifiquei que I3 era igual a I4. Certo? Por que isso aconteceu? Porque quando a corrente elétrica I1 chegava aqui em cima, ela tinha a opção de ir por esse caminho ou ir pelo outro caminho. E os dois caminhos ofereciam a mesma resistência. Por isso que o I3 e o I4 devem ser iguais. E por isso que as lâmpadas L5, L6, L8 e L7 devem brilhar igualmente. L5, L6, L7 e L8 devem brilhar igualmente. Mesmo I. Continuando a análise, essa lâmpada de resistência R mais essa lâmpada de resistência R formam uma única resistência de 2R. 2R com 2R em paralelo, já que os polos estão conectados, dá uma única resistência que vale R. Certo? Se nós fôssemos fazer a fórmula da associação em paralelo, o resistor equivalente é 1 sobre 2R mais 1 sobre 2R. Se tu faz essa continha, tu conclui aquilo que nós já discutimos, que é só pegar o resistor e dividir por 2, já que são 2. 2R dividido para 2, R. 2R. Esse resistor R aqui em cima vai se conectar com um novo resistor R que surgiu dessa associação em paralelo. Se nós formos analisar a corrente que chega nesse nó, que nós intitulamos I, R mais R em série dá 2R, eu percebo então que naquele nó eu tenho uma bifurcação que a resistência mais uma vez é igual, tanto por um lado quanto pelo outro. Portanto, é natural imaginar que essa corrente I, ao se dividir em I1, que vai por cima, e I2, que vai por baixo, é natural supor que essas correntes serão iguais. Se essas correntes são iguais, eu tenho certeza que L2, L3, que estão em série, portanto são percorridas pela mesma corrente 2, e L4, que não está em série, mas vai ser percorrido pela mesma corrente, portanto essas brilham igualmente, por isso que o gabarito foi letra B. Então, ótima maneira de revisar a associação, e a associação mista, né? Concorda comigo? Foi uma associação mista? Beleza. Vamos fazer mais uma, antes de eu fazer o meu exemplo personalizado de associação mista. Acompanhe aí a página 13, Física 2C,
Exercício 0412. Mais uma associaçãozinha. Ó que bela associação de resistores, meus queridos. Ele diz que esse resistor tem 40 ohms de resistência, esse tem 12 ohms, 15, 27 aqui no meio, 21 aqui e 6 aqui. E ele pede qual é a resistência equivalente. Calcule a resistência equivalente em ohms entre os pontos A e B. O mais importante é tu te organizar e fazer no teu ritmo para que tu não te confunda. Esse resistor de 40 ohms não está nem em série nem em paralelo com ninguém. Então eu não tenho o que fazer com ele. Já esse resistor de 12 com esse resistor de 15, toda a corrente que percorreu de 12 tem que percorrer de 15. Logo eles estão em... Então eu tenho o direito de somá-los num único resistor. 12 com 15, 27. Tem esse de 27 aqui pelo meio, que antes de eu ter somado esses dois, ele não estava nem em série nem em paralelo com ninguém. O de 21 com o de 6 também está em série, porque a corrente que passa por um passa obrigatoriamente pelo outro, que dá outro resistor de 27. Não pode ser, né? Não deve ser coincidência para jogar no bicho. Aliás, no bicho não, porque é proibido, não pode. Esqueçam disso. Mas se nós olharmos agora que nós somamos esses caras que estavam em série, nós podemos perceber que os polos dos resistores estão os três conectados nesse ponto e do outro lado os três conectados nesse ponto. Quer dizer que se eu colocar uma tensão entre esses pontos, todos receberão a mesma tensão. E isso é característica da associação em paralelo. Quer dizer que eu posso fazer o cálculo do resistor em paralelo. Se nós fôssemos usar a fórmula, seria 1 sobre o resistor equivalente, é 1 sobre 27, mais 1 sobre 27, mais 1 sobre 27. Tira o MMC, liga ali embaixo, liga pelo cima. Seria 3 sobre 27, que invertendo, 27 sobre 3. Pô, mas é muito mais gostoso decorar que quando é tudo igual, em paralelo, basta contar e dividir. Já que são 3, 27 sobre 3, 9. Já que ficou um resistor de 40 conectado em série com um de 9, o resistor equivalente fica 49. Que é a letrinha D. Gente, cuidado com o que eu vou falar agora. Atenção! Vamos ver o que é o tal de curto-circuito. Então, olha só. Curto-circuito é uma coisa que pode dar dor de cabeça para o aluno aí, nessa parte. Curto-circuito. O nome é honesto, cara. Curto-circuito é um circuito curto. Imaginem vocês que eu pego um pedacinho de fio, conecto nesse polo aqui e trago esse pedaço de fio sem resistência elétrica nenhuma e conecto no outro polo. Quando a corrente elétrica chegar nesse nó, ela vai ter a opção de seguir pelos resistores que apresentam resistência elétrica, ou ela vai ter a opção de seguir sem resistência nenhuma, pelo fio que conecta de maneira mais curta esse ponto a esse. Quando eu faço esse tipo de coisa, se eu fizesse esse tipo de coisa nesse circuito da questão anterior, esses resistores todos deixariam de existir, pois eles ficariam em curto. E aí a resistência equivalente ficaria só o 40 original. Tomem cuidado, quando entre resistores houver uma conexão sem resistência elétrica alguma, os resistores que ficaram sobrepostos por esse curto-circuito deixam de existir, desaparecem do circuito. Então tomem cuidado com isso. Isso é uma coisa que se a gente não se toca de enxergar o curto-circuito com carinho, a gente calcula com resistores que não fazem mais parte do circuito. Por que é ruim isso acontecer? Tu vê, a tomada tem 220 volts de um polo para o outro, e se eu conectar um aparelho que tenha resistência elétrica, vai fluir pouca corrente elétrica de um polo para o outro. Não vai pôr em risco
o fio que está alimentando aquela tomada, ele não vai ficar incandescente. Então a tomada vai resistir sem problema algum. Se nós pegamos e conectamos um polo da tomada com o outro, com um fio metálico sem resistência elétrica, a corrente elétrica que vai fluir por ali tende ao infinito, se tu jogar no V igual a R vezes I. Claro que um pedacinho de fio, por menor que seja a resistência elétrica dele, ele possui resistência elétrica. Mas a resistência elétrica é altíssima, a corrente elétrica é altíssima, já que a resistência é baixíssima. Isso vai fazer com que o disjuntor que alimenta essa tomada desarme, protegendo que o prédio pegue fogo. Se não houvesse o disjuntor, o fio ficaria tão sobrecarregado com tamanha corrente elétrica que ficaria incandescente e queimaria por dentro dos conduítes, gerando uma enorme dor de cabeça. Então, curto-circuito, ele seria extremamente perigoso se o circuito não tivesse fusíveis e disjuntores. Como tem, quando acontece curto-circuito, o circuito abre, a gente corrige o curto e volta a ligar o circuito. Muito bem. Vamos ao exemplo que eu acho um pouquinho mais apimentado, já nos preparando para o que virá. Fazer um último exemplo aí de associação mista.